Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise do mini dólar futuro e do mini índice futuro para quem utiliza o método operacional Renko Mais, para quem fez a minha assessoria, para quem fez o curso ou adquiriu o curso, para você que está chegando agora no canal e acabou de fazer a série Renko Mais, um novo olhar do gráfico Renko e quer aprender mais sobre como que é o operacional no dia a dia, o resumo do dia é para vocês, tá? Principalmente, como eu sempre digo, né, para os alunos, enfim, independente se é o aluno do YouTube, dos vídeos gratuitos, né, ou que faz assessoria comigo, é para vocês o resumo do dia. Então, antes de mais nada, recadinho, vem fazer parte da assessoria Trader Renko Mais. A partir da semana que vem, eu estou iniciando uma série exclusiva para os alunos, tanto para quem tem o curso ou para quem faz parte da assessoria. É uma série que eu chamei da psicologia à prática, onde eu vou fazer uma série sobre a psicologia do trader. Vou tentar fazer a mais completa possível dentro da visão do que é, desde a questão da construção do ambiente do mercado, do que é o ambiente do mercado, até o caminho que temos que seguir para chegar à consistência. E aí, é claro, depois eu vou fazer uma série de replays comentados ao vivo com o pessoal, para estar mostrando como que é o operacional, como que a gente pode estar operando dias de tendência, dias de lateralidade estreita, né, onde a gente tem um range mais curto, enfim, para a gente estar vendo como que é o operacional dentro de cada situação que o mercado pode nos estar oferecendo, né? Tanto para o mini dólar quanto para o mini índice. Vou ter replays comentados para ambos, né? Para que fique bem completa mesmo essa série. Então, se você quer participar dessa série já desde o início, vem fazer assessoria trader ou adquira o curso, qualquer coisa, só vir aqui ó, no site www.rencomais.com.br. Tem todas as informações necessárias sobre a assessoria e sobre o curso lá. E também, claro, tem o meu e-book gratuito, são 90 páginas, onde eu descrevo os padrões de box, os 14 padrões de box que a gente usa, como que é formada o método Renko Mais. Então, sem mais delongas agora, vamos começar a nossa análise aqui do mini dólar 60 minutos. Então, o mini dólar, ele tá ele está numa região de lateralidade complexa. A gente ficou preso aí um bom tempo aqui, andando nesses níveis mais abaixo, né? A gente trabalhou esses níveis mais abaixo, tentamos romper o nível acima aqui, não conseguimos, voltamos, testamos, estamos nessa briga aí, tentando jogar para cima, né? E não estamos ainda conseguindo ter esse arranque de ir lá para o 5,42, né? Que seria o alvo ali do próximo nível de FIBO, né? Para fazer um 2,7, 100. Porém, hoje também, devido ao último trimestre, como sempre acontece, o Banco Central começou a fazer o seu leilão de swaps, né, cambiais. Então, toda segunda-feira e toda quarta-feira, mais ou menos a partir das 10h30 da manhã, eles vão começar a fazer esses leilões. Eles disseram que, em média, até 14 mil contratos por dia, né, eles vão estar fazendo esses leilões. Então, eles podem estar... eles vão soltando, né, vamos dizer assim, aos poucos, né, fazendo essa troca de contrato aos poucos aí. Enfim, então o Banco Central atuando deixa também um pouquinho mais complexo a movimentação do dólar. Porém, a gente tinha regiões bem claras aqui, ditas pelo preço, né? A gente tinha um gap para fechar, tá? Importante. Gap é magneto, tá? Magneto pode ser atingido rapidamente e depois devolvido rapidamente esse toque. Pela manhã eu comentei isso com o pessoal que trade o dólar, né, no nosso Morning Foco, que é acho que minha ação hoje principal que eu tenho com os alunos gostam bastante. Cada dia mais e mais alunos do método estão participando do Morning Foco, né, que eu faço uma leitura vinda do diário até o 15 minutos, né, sobre o gráfico. A gente fala de possíveis dados do mercado que vai sair, né, com o calendário econômico. A gente bate um papo, né, na abertura, tentando trazer o foco do aluno para o gráfico, né, do foco do trader para o gráfico.
ou quem almeja ainda ser trader, né? Para que a gente consiga ter boas operações no dia e poucas, né? Porque o intuito é sempre operar pouco, não operar muito. Nós somos operadores pequenos, então nós temos que operar o menos possível, né? Então, o dólar ele estava aqui, ó. Eu tinha uma região de suporte, de resistência, perdão, muito forte aqui acima, trabalhando minoritária, maioritária, máxima e mínima de dias aí anteriores. E claro, né? Eu tinha também, eu tinha também uma região aqui de suporte mais abaixo, depois, é claro, né, do gap. Então, o gap seria o meio do caminho, por assim dizer, dessas duas regiões, onde o preço poderia sim tomar uma decisão por ser um magneto. E foi o que o preço fez, né? O preço foi lá, tocou o magneto, fechou o gap e foi testar a maioritária lá, né? Da nossa região de resistência. Então, para vocês verem, né, como que essa questão que a gente fala de estar prestando atenção nessas regiões maioritária, minoritária do preço é muito interessante, é muito bacana, né? Você traçar o gráfico dessa maneira, porque te ajuda muito a encontrar pontos operacionais, até por assim dizer, no meio do caminho, porque sim, você pode estar fazendo isso no Renko também. Beleza? Então, dito isso aqui nos 60 minutos do mini dólar, vamos lá para o 5R para ver os pontos operacionais que a gente teve aí nesse dia de subida no dia de hoje do dólar, nessa segunda-feira. Então estamos aqui, mini dólar futuro, 5R, né, fechamento de sexta, abriu no gap e começou a cair. Quando estava caindo aqui, logo pela abertura da manhã, né, na hora do Morning Foco, eu estava falando, pessoal, o topo melhor é esse aqui, tá? Esse aqui poderia ser usado? Sim, poderia também, mas esse seria o topo melhor. E aí ele se provou, tá, na movimentação aí que existiu. Então o preço veio na abertura, caiu, foi lá, fez essa movimentação, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Perdão, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então eu tenho esse movimento fractal aqui, dentro do gap, junto com o gap, né? Então ajudou muito a traçar um Fibo aqui. Então tá aí, Fibo, tá? Quando que eu vou saber que esse aqui foi fundo, né? Ele se tornou fundo depois de toda essa movimentação muito forte aqui. Isso ainda, né? Começou às 9h22, ó, aqui às 9h30 da manhã, então ele em 8 minutos ele fez essa puxada muito forte. Difícil de entrar aqui embaixo, né? Muito difícil, sem padrão. Aí aqui o que ele mostra para nós, né? Ele mostra uma correção de 3 boxes depois de uma grande puxada, né? Ele tinha acabado de fechar um gap, tá? E assim que ele fecha esse gap, o que ele nos abre, né? 480, tá? Ele veio muito forte. E mesmo então, se a gente for pensar que ele pode estar com características de correção, tá? Ainda a gente teria tempo de se proteger, porque ele tenderia a falhar nessa região aqui, né? Do nível de 23 aqui do Fibo. E aí aqui, sim, a gente poderia então, ó, vamos lá, ó, quantos boxes tem? Ele soltou a caixa de Pandora, né? Ele se tornou a caixa de Pandora. Ó, são 1, 2, 3, é o quarto box que toca. Então daria tempo da gente se proteger. Porque até ali, até esse quarto box eu teria 7 pontos. Então esses 7 pontos dá pra gente se proteger. Tá? Dá pra gente proteger nossa entrada, nosso capital. Ele solta um double bull. Ó, ele era um bull. Acabou virando um double bull. Esse double bull levou a uma caixa de Pandora novamente. E aí ele foi até o alvo. Então ele fez essa dinâmica. Infelizmente, se de repente você entrou e saiu estopado aqui por causa dessa sombra, né? É como eu disse, né? Operar antes das 10 da manhã, né? Antes da abertura das 10 é complexo, não é fácil, né? Então isso aqui acabou podendo tirando
Algumas pode ter tirado algumas pessoas do mercado. Agora, se não tirou, se você deu um pouquinho mais de espaço para essa operação, né? Que aí se você deu aí um respiro de 8 pontos, 7 pontos e meio, você não foi estopado. Acho que até 7 pontos não teria sido estopado, né? Você foi estopado aqui com 6 pontos e meio. Então não teria sido estopado e aí fez o trade até 15 pontos, tá? Então, como eu disse, o dólar ele não está vindo de movimentos fáceis, então para a gente colocar aí 10 pontos, 12 pontos no bolso, estava muito bom, estava de bom tamanho, acho que seria válido. Infelizmente, as caixas de Pandora se formou aí nesse início do dia no dólar, o que atrapalhou um pouquinho. Eu tenho uma falha de rompimento de 2 boxes, tá? Bem no topo, né, na questão do topo, ó. Então no topo anterior. Eu poderia, então, vender essa falha? Sim, poderia. É um trade de probabilidade alta? Não. Primeiro de tudo, que você está tradando próximo ao Dow Jones, a abertura do Dow, 10h23 da manhã. Então, a abertura do Dow Jones, isso é minha opinião, é claro, pessoal, tá? Eu não gosto de estar operando, eu acho que é complexo. Você está operando uma volatilidade que pode vir contra você, tá? Então, pode às vezes até virar... vai virar uma aposta, geralmente, né? Porque o Dow Jones a gente não sabe qual que vai ser a volatilidade que vai vir, se eles vão jogar para baixo, vai jogar para cima, né? Então, complicada a entrada. Não é uma entrada fácil de fazer. E aí o que acontece? Né? Você faz a entrada, o preço cai, até ele anda e ele vem novamente. E aí aqui sim, ó. Aqui já passou a abertura do Dow. Ó. Aqui já é 10h40 da manhã, né? Poderia entrar vendendo aqui? Até poderia. O alvo seria lá o 7,5. Poderia parar aqui no meio do caminho e fazer esse trade aí de 11, 12 pontos, aí 10 pontos? Sim, poderia, com toda certeza, tá? E o que aconteceu, né? Ele tem, aqui se vocês forem ver, eu tenho uma falha de continuidade, né? Então, uma segunda entrada com uma falha de continuidade, bem bacana. O preço ele cai e segura no 4,8. Aqui no 4,8 ele dá novamente um sinal, né, de venda. Porém, esse sinal de venda aqui, ele não é tão bom quanto o aqui de cima. Primeiro de tudo, que se ele, para ele ser bom, né, para ele ser um sinal um pouco melhor, ele teria que ter rompido aqui, ó, com mais força, com mais precisão. Ele rompeu muito pouco, ele não conseguiu nem fechar, por assim dizer, um box abaixo. Ele fechou um box em cima do sinal da mínima e voltou, né? Então, não era um bom sinal, tá? Se vocês têm dificuldade em ver isso aqui, então sempre marquem esses pontos principais que o mercado tem, tá? Aqui, por exemplo, que nem eu falei, vocês podem usar a questão das marcações, né? Das regiões de máxima, de suporte e resistência, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, ó, maioritária, minoritária. O que aconteceu? Ele veio, tocou a maioritária, né? Ele veio testar a maioritária, só que essa maioritária aqui ele não rompeu com muita força. Seria interessante pelo menos um box para baixo e aí ele voltar numa correção de 3 boxes para nos dar um pouco mais de probabilidade estatística, tá? Por mais que eu tenha esse belo martelo aqui nessa correção de 3 boxes, a probabilidade estatística não está tanto a favor. E aí ela se faz mesmo, ó. Acaba virando uma falha de rompimento de 2 boxes, que levaria então o que? Ao comprador, né? O comprador querer entrar. O preço dá uma brigada e novamente, né, ele te dá a possibilidade de entrar na compra. Olha só que interessante. Se você acabou vendendo aqui, se seu stop está no lugar, você conseguiria se estopar no zero, né? Você conseguiria sair dessa posição sem ser estopado, né? Sem tomar loss. É claro, não é fácil você ver o mercado voltar contra você, né? Isso aí gera ansiedade, eu sei disso. Perdão, pessoal, tomando uma aguinha aqui, garganta seca. Então, voltando ao raciocínio aqui.
Então daria para você se estopar no zero, se você vê que não iria mesmo, não é mais. Eu, tipo assim, eu não gosto. Eu entrei, por exemplo, né, eu vi que eu entrei numa primeira entrada, eu já procuro miserar. E aí eu vou ler um pouquinho melhor e talvez aqui também nessa região, os 60 minutos, o 15 minutos, estaria falando, ó, não é para vender, é para comprar. E aí a gente vai a favor do tempo gráfico maior, sempre aqui no método, tá? E aqui, ó, fundo duplo mais alto e dinâmica 48 0. Ah, posso tentar levar lá no 100? Pode sim, por que não, né? São 20 pontos. Aqui 15. Então entre 15 a 20 pontos aí, o preço vai, ele corrige novamente aqui a 4 box. Poderia tentar essa entrada aqui também, Fábio? Poderia sim, era válida. Aí a dinâmica muda. Tá? Aí você tem que tentar pegar a dinâmica 23 menos 11. E aí é 13 pontos até de alvo. Né? Então é aquilo, né? 12, 10 pontos, 11 pontos, sempre tá tendo, né? Antes de inverter aqui, vamos ver, né? O preço ele passa para vocês verem. Eu venho dando esses bulls. Esse bull aqui daria para comprar, esse aqui ainda daria, mas ó, já é 10 pontos cravado, né? Então, um tanto arriscado assim o alvo, muito próximo, eu acho. Já esses bulls aqui acima, eu acho complexo você estar comprando bulls dentro de um rompimento, tá? Então, o que eu falo pessoal fazer aqui nos rompimentos? Pessoal, quando tiver um rompimento, deixa acontecer o rompimento. A hora que ele vir testar o rompimento de novo, a gente entra. Aí, né? Onde que está esse rompimento? Olha aí, ó. Tá aqui. É o menos 11, tá? É o tempo gráfico mais longo. Por falar nisso, já vamos inverter então aqui o Fibo, tá? Já vou inverter ele, porque por mais que ele ainda não confirmou ali o rompimento, né? O menos 11, ele vai confirmar. E olha só que interessante, né? Que é essa ideia de você esperar o rompimento acontecer para depois entrar no rompimento, né? Olha só que legal. Então, vamos lá, ó. A volta é aqui, ó, tá? Eu vou deixar marcado aqui então para vocês a volta. Tá aí, ó. Essa região aí é a volta, tá? Ó, para ficar bem interessante, então, vou marcar essa região aqui para vocês. Opa, perdão, vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Essa é a região, tá? Da correção. Da onde? Do rompimento. Esse aqui é o rompimento. Essa aqui é a região que está sendo rompida. E aí o que o preço fez? Double bull. Foi lá. Voltou. Olha aqui, ó. Correção de 4 box. Tá? É a melhor correção para compra numa tendência? Não. Porém, aqui, ó. Preço foi. Tocou um 2,7. Voltou no 100. Bem no rompimento, bem na questão do rompimento. Já tocou um 2,7, né? Então, já validou um 4,161. Tá aí, ó. Alvo dessa compra tá lá no 61. São até 22 pontos de alvo. Posso tentar chegar no 205? Sim, mas aí já é outra característica. Já é outro padrões que vão entrar. Isso é outra dinâmica. Aqui, o alvo é 161. Tá? Aqui o alvo é 61. E é 22 pontos aí de alvo. Vamos ver como é que o preço reagiu? Foi lá, 141. Pronto. Passou até um pouquinho, né? Aqui era válido comprar? Muito em cima, 7,5 pontos de alvo, tá? Talvez 8. Para o scalp, se você se contenta com menos de 8 pontos no dólar, tudo bem. Mas seria assim, no máximo você pegar 6 pontos, porque aí, né, aqui você tem de stop mais ou menos 6 pontos. Então, teria que ser no mínimo aí 6 pontos, 1 para 1, né? Abaixo disso, já não vale a pena entrar no dólar aí, nessas operações. Então, tem essa também a questão dos tamanhos de box, né? Por isso que o tamanho de box vai influenciar no tamanho do seu stop. Não adianta você querer trabalhar um box, um 7R no dólar e usar 6 pontos de stop que você vai ser estopado. Não tem movimentos dentro do 7R que vão te dar esse stop mais curto, né?
7R é um stop maior, vai ser na questão aí de perto de entre 8 a 10 pontos de stop, né? Então tem que ver tudo isso aí. E aí o preço aqui já é final de tarde, já é meio de tarde, né? Já estamos aí 3 horas da tarde. Na segunda-feira eu até falo um pouco mais, né? Mais pro período da tarde dos trades que aparecem no dólar, né? Porque na segunda início de semana, sexta-feira eu já acho complexo a gente estar operando aí depois da 1 hora da tarde aí, beleza? Então aí depois aí o preço ainda tentou romper o topo aí, veio, e agora onde ele está aí no dólar, né? Nesse momento aí é o 61. Se não fez para baixo do gap, fez para cima, né? Então Fibogap aí, perninha aqui bonitinha, né? Trabalhada aqui. Bacana. Fibo fez o seu trabalho aí para cima. Se a gente olhar aqui, tem um ombro, cabeça a ombro, né? Onde foi elevado. Aqui tinha fechado um ciclo de mercado. Foi a região do gap, né? Então ele fechou um ciclo de mercado, iniciou outro ciclo de mercado, tá? E tá trabalhando esse ciclo de mercado. Vamos ver até onde esse dólar vai agora aí, se ele vai continuar subindo, se vai continuar essa característica de subida. Eu tenho um movimento fractal aí dentro dele, tá? Já. Então já fico alerta aí para amanhã para vocês que operam dólar, ó. Eu tenho um movimento fractal. E não penso que isso aqui é o A, tá? O A ele vai acabar sendo complexo também, como foi a subida. A subida foi cheia de movimentos complexos dentro dela. E a queda pode ser ainda mais complexa ainda, tá? Para fazer o ABC. E aí a gente formar um fractal 5-3. E aí quem sabe, ou tentar novamente jogar para cima, ou falhar esse fractal 5-3, formar um ciclo de mercado e vir fechá-lo aqui na região dos 5,31. Beleza, então pessoal, esse aqui foi o Doleta aí hoje. Acho que deu boas operações. Hoje o dólar foi direcional. Hoje o dólar foi bacana. É aquilo que eu falo, pessoal, quando o dólar quer ser direcional, ele te dá boas operações, só que são poucas as operações. Eu tive uma operação de lateralidade aqui, né? Duas, bem na verdade. Eu tive uma compra operando lateralidade, uma venda operando lateralidade. Depois o preço resolveu entrar em tendência. E aí aqui já teve que olhar para a compra. E aí eu tive 3 oportunidades aí, 4 talvez, né? De estar comprando novamente bem o dólar. Então teve alguns bons trades aí hoje. Deu boas, até que o tamanho das operações foram muito boas. As pernas foram bem direcionais aí, né? Teve bastante box feito no direcional. Isso aí pode ter gerado aquele lucro um pouquinho maior aí que dá a gordura do mês, né? Afinal que agora já estamos aí no final do mês, né? Então se arriscar agora não é a melhor opção, né? Agora que é a hora da gente estar operando com a mão menor, se opera com mais contratos, né? Agora se está iniciando ainda toda a questão de só estar operando com aí que tem que filtrar mesmo as melhores entradas e só tá fazendo uma, quem sabe 2 operações aí no máximo por dia. Beleza? Então se tá gostando do vídeo, já peço para deixar o like aí para ajudar a fortalecer o canal, né? A fortalecer a questão do conteúdo, para que o YouTube considere esse conteúdo relevante. Então se você acha esse conteúdo relevante, deixa o like aí para nós, ajuda aí a levando o conteúdo a outras pessoas. E agora vamos lá para os 60 minutos lá do mini índice futuro para ver qual que foi a movimentação aí do mini índice no dia de hoje. Então estamos aqui, 60 minutos do mini índice. O preço ele vinha num movimento ascendente, né? Ele vinha no movimento comprador, depois que ele tocou lá o fundo mais baixo, lá perto do 107.500 ali, né, a região. Ele chegou nos 600, né, 800 por aí. Então, a hora que ele chegou ali próximo, ele falhou, né, e 116 mil, 108 mil, né, e voltou a tentar fazer o movimento de subida. Quando ele fez todo esse movimento de subida aqui, ele transformou, ó, eu tenho um fractal aqui, ó, perna 1, eu tenho uma perna 2 complexa aqui, uma perna 1, 2 complexa, 3, 4, 5.
Então poderia ter um A, B, C aqui acontecendo, né? Só que a gente sabe que a gente está vindo em movimento de queda muito forte. Então esse movimento fractal aqui, ele pode ser falso, uma questão do quê? De ser uma tendência novamente de alta, né? De jogar o preço novamente para cima. Outra coisa, eu estava dentro do quê? De um ciclo de velocidade. E a tendência era ele voltar aqui e não falhar aonde ele acabou falhando aqui. Tá? E aí aqui o que ele abriu? Ele abriu uma lateralidade. Então fica complexo. Apesar que agora eu posso estar desenhando aí um provável ou possível futuramente aí Couple Handle, né? Que é a famosa xícara aí, tá? E aí o preço pode estar fazendo isso aqui e de repente ele voltar a subir, né? Então seria a xícara aí, o formato xícara. Enfim, tem que agora estar analisando aí nesses próximos dias como que vai ser a movimentação. Ele veio de um dia lateral complexo, né? Não foi, a sexta-feira não foi um dia fácil. Então isso aqui arremetia o quê? Que hoje poderia estar acontecendo também a mesma coisa, tá? Eu tinha gaps abaixo, gaps acima. Regiões de resistência, regiões de suporte. Mais um gap lá abaixo, né? Então bastante ambiguidade de sinais aí dentro do mini índice, tá? Os 60 minutos com Bollinger fechando, Trix indeciso. O ADXDI mais em menos não dando tendência nenhuma e ele é um rastreador de tendência, ou seja, estava complexo, né? Bem difícil de dar um direcional na abertura do mercado. E não é que o preço se provou mesmo, né? Olha aí, ó. Ele veio fechar o gap e veio fechar o gap. Só que essa última hora aí agora, ó, volatilidade pura implícita, né? O interessante é que ganhamos um magneto, tá? Ganhamos um magneto aqui, isso aqui é um magneto. Amanhã, ou próximos dias futuros aí, se o preço vir aqui, ou aqui, ó, amanhã é bem interessante pelo que está me mostrando, tá? Vai depender também dessa última hora aí, dessas 5 horas, como é que vai ser essa movimentação. Mas ambas, a máxima e a mínima do dia de hoje, vai ser importante para o dia de amanhã, tá? Bem importante. Talvez o teste delas e a falha em rompê-los pode estar nos dando boas operações. Beleza? Bollinger se fechando aí. Ou seja, perda de volatilidade. Um Trix totalmente indeciso. Tá? Então, o mini índice mostrando aí a complexidade dele no dia de hoje. Teve boas operações? Teve sim, com toda certeza. Mas ele foi complexo e a gente teve que ter calma, paciência para estar procurando as melhores entradas, testando pontos extremos, né? Que é o que eu sempre falo, pessoal. Fazer, ó, vamos tradear o extremo do gráfico, é ali que a gente vai conseguir extrair capital. Beleza, pessoal? Então, dito isso aqui no 60, vamos lá para os 10R, vamos ver como é que foi o operacional hoje do mini índice futuro. Então, estamos aqui, 10R. Eu tô com o gráfico com o zoom, tá, colocado, porque a gente abriu no gap e já caímos, né? E aí a hora que a gente caiu, que a gente fechou esse gap, o que aconteceu? A gente confirmou esse topo. Até depois virou o Tzinho mesmo, né? Ele, se eu não me engano, aqui embaixo, aqui assim, ele acionou esse Tzinho. E aí ficou bacana, fundo, topo, tá? Por que eu tracei esse fundo aqui? Poderia ter traçado nos outros? Poderia, porque eu tenho um movimento fractal dentro dele. Eu gosto de traçar dessa maneira o Fibo, tá? Cada um, como é dito, o Fibo ele é democrático, tá? Então, se você traçou em algum desses fundos aqui também poderia, desde que no gap você trace ele virado a favor do gap, tá? Se você esperou o gap interno, que é a primeira movimentação aqui do dia você traçou, aí você pode traçar para baixo, aí beleza. Mas se você traçou o Fibo gap é sempre a favor do movimento, beleza? E aí aqui na abertura, né? Não tem como pegar essa movimentação aí na abertura. Aí o preço veio, caiu. Ele deu essa falha de rompimento aqui de 2 boxes, tá? Era válido essa entrada? Olha,
é aquilo, né? Essa falha é muito cedo. Muito cedo. É 9h40. Você pode falar, mas já está próximo das 10. Mas ainda não está com o mercado à vista aberto, tá? Então, para mim, a probabilidade são baixas, tá? Não tem alta probabilidade os trades. Apesar que aí logo depois ele solta um boom. Então, poderia estar entrando nessas operações? Poderia. O alvo seria o quê, né? Se eu tô aqui no zero, o alvo seria o 4,8. Então eu teria aí 350, 280 pontos aí de alvo. Só que o preço não foi, ó. Ele falhou antes, ele segurou antes, ó. Ele deu 270 e 190 pontos. Ele volta, ele começa a brigar. Aqui eu tenho uma falha de rompimento de 2 box, tá? No 23, essa falha de rompimento de 2 box, dentro de topos, dentro de um topo duplo mais baixo, você pode falar, mas o microtopo está rompendo. Tá, mas o topo duplo não. O topo duplo está respeitando. 23, onde é o alvo? Menos 11. Então vendeu aqui, ó, menos 11, até 345 pontos de alvo. O preço solta um bear, que é o que eu chamo de bear de ignição. Tá? Por que eu chamo de bear de ignição? Porque eu tenho um box, 2 box, vamos lá, um box, 2 box, formo bear. Então nesse segundo box eu formo bear. Então é um bear de ignição de perna, tá? Tá iniciando uma perna. E do bear eu tenho 300 pontos. Então foi um bom trade esse, olha lá. Ele praticamente ele dá uma brigada, ele solta. No início também aqui da manhã, no mini índice, né, as caixas de Pandora aconteceram. E aí ele solta uma falha de rompimento de 3 box bem em cima do menos 11, né? Nesse momento eu lembro que um dos meus alunos estava perguntando se podia inverter o FIBO já. E eu falei, ó... Perdão, pessoal, tomando uma aguinha aqui, com a garganta seca. Falei, ó, pela movimentação que veio, não. Ainda não, tá cedo. Tem que confirmar. E não deu outra, né? Bateu aqui... Falha de rompimento de 3 box, aqui teria uma compra com uma probabilidade estatística baixa, mas mesma dinâmica, tá? Menos 11,23, então seria a volta, 300 pontos aí de alvo. O preço começa aí, e aí a hora que ele chega nela, ele solta esse double bull. Esse double bull, por mais que a gente tá dando uma característica de lateralidade no preço, então se a gente tá numa característica de lateralidade, onde está o topo da lateralidade? Está lá em cima. Então, se o topo da lateralidade está lá em cima, aqui é válido comprar, porque você está comprando baixo, tá? E aí, ao comprar baixo, onde é que está o alvo? Então, vou lá para o topo? Não, você pode fazer a dinâmica do filé, ó. Opa, perdão, deixa eu diminuir aqui. Aí, você pode fazer a dinâmica do filé. 23, leva no 7,6. 560 pontos de alvo, né? Total. Como eu digo, preciso pegar tudo? Não, mas olha aí. Ele foi sem olhar para trás dessa vez. Sem olhar para trás, ele teve um sinal de continuidade falso aqui, tá? Que eu falo que é falso, que é fake esse sinal de continuidade. E aqui sim a gente teve o sinal de continuidade. Aqui, ó, você poderia proteger essa operação. Então, ó, de um nível ao outro aqui, ó, pelo menos 300 pontos você poderia já, 260 aí, ó, 290 você poderia garantir. E aí depois 580 pontos aí de alvo. O preço foi, segurou, falha de rompimento de 2 box. Poderia vender? Sim, poderia vender. Lembre-se que nós estamos tradando características de lateralidade. Então se a gente está aqui, o que está fazendo? Vendendo alto. Então, se eu estou vendendo alto, característica de lateralidade. Onde é que estava o alvo? Volta para o 23? Poderia. Como poderia ser um scalp para o 4,8. Tá? Então, eu teria de 480 a 200 pontos aí, 220 de alvo. Onde que o preço foi? Foi no 4,8, segurou, brigou, voltou lá na entrada, soltou uma caixa de Pandora aqui. Tá? Essa caixa de Pandora, infelizmente, foi ela que foi a entrada do filé. Tá? Então eu tive o filé na ida e aí o filé na volta. E a caixa de Pandora foi
o filé. Bem na verdade, a gente ainda teve mais um trabalho de filé aí, tá? E ela foi a entrada, infelizmente. Então, ó, o alvo seria aí 380. Por que eu falo infelizmente? Porque caixa de Pandora não é muito legal de se trabalhar. O preço ele cai. A primeira pernada aí eu tenho 320 pontos, então 300 pontos aí tranquilamente. Essa correção de 4 boxes poderia ter vendido ela, Fábio? Olha, tá em cima do alvo. Se você tava buscando um scalp de 220 pontos, era válido. Só que ele não te deu isso, ele deu menos. Tá? Ele não conseguiu cravar aqui no 23. Então ele fez a dinâmica, sem conseguir cravar o nível, chegou muito próximo, falhou. E aqui, ó, ele dá uma correção de 2 boxes, ou uma falha de rompimento de 2 boxes. Aqui é quando o padrão ele tem a ambiguidade positiva. Por que ambiguidade positiva? Porque independente, se você considerar ele uma correção, uma falha, ele deu gain. Então é uma ambiguidade positiva. Ó. Novamente, ele foi. Eu teria aí um trade de 320 pontos aí, já meio-dia e 45, então já começando a caminhar pro início da tarde. Aí eu solto essa caixa de Pandora novamente. Olha só que legal essa caixa de Pandora, na mesma região. Então agora ficou um pouco mais simples você vender essa caixa de Pandora. Onde está o alvo? 23, é 420 pontos para baixo aí. Olha só que bonito que o preço faz, né? Parece, né? Voodoo. Parece bruxaria, mas não é. É matemática, né? Aí o preço veio, bateu aqui, segurou. Teoricamente, então eu poderia estar comprando aqui. Olha, eu não faria essa operação, mas claro que era válido estar comprando a ideia de tentar novamente o 7,5. Mas o que aconteceu? O preço falhou, tá? Falhou aqui, ó. Aí nessa falha aqui que a gente tem, uma falha de continuidade meio café com leite aqui, né? Porque eu tenho pouca sombra, mas eu tenho um box sem sombra antes, né? Então, pouquinha sombra, eu tenho um martelo. Aqui você poderia se proteger e zerar a sua operação. Então você poderia zerar, você conseguiria sair antes de tomar o stop. E se você conseguiu enxergar essa venda aqui, ó, parabéns, tá? Porque aqui eu vou ter que inverter o Fibo para mostrar para vocês, tá? Aonde que o preço foi, porque o preço ele foi com uma pernada muito forte. Então vamos inverter o Fibo aqui. Pronto. Invertemos o Fibo, beleza. Aqui, esse trade de venda baixa probabilidade, tá? Bem baixa probabilidade. Vendeu aqui, ó, seria pro 100, tá? A dinâmica seria aí 400 pontos. Hoje o mini índice deu trades gordos, né? E ele vai embora, né? Ele solta o bear aí no meio do caminho. Esse bear, olha, muito complexo entrar nele. Muito complexo, muito difícil, tá? Validar essa entrada. Porque a gente ainda não tinha tocado no 2,7, ou seja, não tinha validado ainda os níveis abaixo. Então, nem vou comentar essa entrada nele. E aí eu venho, falha de rompimento de 3 boxes, né? Aí já 3 horas da tarde, ó. Aqui, a gente tá vendo que entrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa aí no mercado nesse momento, ó. Entrou algum, pode ser notícia, pode ser dado, pode ser alguma coisa, tá? Que aconteceu aí, eu não sei, não fico atrás disso. Eu não trado notícia, eu não trado dado. Eu trado gráfico, né? E deu para ver aí que esse movimento foi um movimento climático, a parte complexo, principalmente que aqui, ó, quando tem isso aqui é leilão que acabou entrando, alguma coisa assim. E aí depois olha aí o que o preço fez, né? Novamente, ó, movimento de leilão aí, ó, explodiu para cima. Vamos inverter o Fibo de novo? Vamos lá? Vamos inverter o Fibo, ó. Vocês veem que ele fez o Fibo para baixo aí no 61, né? E isso aqui, ó, é para provar para vocês que mesmo que venha notícia, mesmo que tenha um dado, tá? Opa, travou aqui. Aí. Mesmo que tenha notícia, mesmo que tenha um dado aí, pessoal. A gente... Deixa eu tirar aqui zoom de novo. Vai respeitar o mercado, tá? O mercado ele vai respeitar, perdão, os níveis que ele tem que respeitar. Me perdi aqui um pouquinho só, perdão. Voltando. Aí, ó, vamos lá. Então eu toquei o 61 para baixo, vamos ver se tocou o 61 para cima. Tô quase 205. E olha lá, ó, voltou no 23. Eita!
mercado, né? Então tá aí, para vocês verem que sim, existe uma matemática sendo respeitada no mercado sempre, tá? O Fibonacci, tá, do Marco Rossi, que é a base do Fibo Robô meu, é o meu jeito de usar o Fibonacci do Rossi, é o jeito que eu desenvolvi. Infelizmente eu não consegui fazer o curso do Rossi quando eu entrei no mercado, ele já não estava mais entre nós aí. Aprendi com um dos alunos dele, aprendi vendo os vídeos dele, aprendi vendo vídeos de aluno dele, aprendi lendo o Boteco do Trade Rocks, uma página abandonada lá no Facebook. Então assim, eu criei o meu jeito, mas se você for ver aí o pessoal que trada Fibonacci, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa, né? A gente trabalhando um gap, um Fibo, tá? Que ele foi para baixo, fez o 61, foi para cima, fez o 61, tá? Beleza, ele tá aqui dentro de movimentos aleatórios, né? Dentro de até, quem sabe, momentos em que teve leilão no mercado, tudo mais, que o mercado teve que a B3 teve que pausar para entrar em leilão e achar um ponto em comum, né, para que acabasse essa euforia ou desespero, né? Enfim, e mesmo assim o mercado vai lá e respeita os pontos, e mesmo assim o mercado vai lá e trabalha os pontos de FIBA, e isso é magnífico. Então, já deixo aí, né, novamente o recado. Quer aprender sobre FIBO? Quer aprender a trabalhar os padrões de box do Renko a favor do Fibonacci, a favor do Fibo Robô? Vem fazer assessoria Trader Renko Mais, que a gente vai estar trabalhando isso com você. No mais, esse aqui foi o resumo do dia de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que possa estar te ajudando, espero que possa estar tirando às vezes as dúvidas se você fez uma operação, você estava comprando e aí de repente o mercado virou vendedor e você acabou sendo estopado, né? Você entenda o motivo, porque aquilo que é dito, né? Que os nossos stops sejam sempre justificáveis e que nossos gains sempre sejam os maiores possíveis, tá? É isso que eu quero plantar, é isso que eu tento inserir lá dentro da comunidade que a gente tem lá no método, que eu tento trabalhar na mente das pessoas, sem ganância, sempre trabalhar o psicológico, para que a gente às vezes até trabalhe com a mão pequena, se for o caso, para que depois a gente vá aumentando ela aos poucos, né? Então, às vezes as pessoas vieram começar a trabalhar comigo aí, vinham com uma mão um pouco maior, eu consegui falar, ó, não, diminui porque é arriscado, vamos trabalhar um pouco menor para depois estar crescendo isso aí, né? Enfim, eu tento trabalhar da melhor maneira possível para o quê? Para evitar grandes perdas, para evitar aquele prejuízo grande demais que vai te machucar, que vai nos doer o psicológico, né? E às vezes vai complicar muito a nossa retomada depois, se a gente tentar voltar para o mercado. Então, vamos sempre operar com calma, com resiliência, tá? Respeitando, porque o mercado tem uma matemática por trás dele. É só a gente respeitar essa matemática, respeitar os players aí principalmente, que eles que dão o direcional do mercado. Então, quando a gente segue os 60 minutos, a gente está seguindo os players, né? Quando a gente segue os tempos gráficos mais longos, a gente está seguindo os players. Então, é isso que importa para nós. Beleza, pessoal? Então, no mais, fico sempre aí agradecido pelo feedback de todos, pelos likes. Já deixo novamente aí o pedido, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu esteja soltando, que eu venha soltar aí, beleza? E sempre a dica, né? Procure operar com estatística montada sua. Monte suas estatísticas, gere suas estatísticas, faça replay de mercado. Nós temos essa ferramenta aí disponível para nós, para nos ajudar bastante nisso. Beleza? No mais aí, até o próximo vídeo, até a sexta-feira aí. Valeu, pessoal. Até mais.